Bom dia! Olha só eu de novo, aulinha de artes hoje, olha, do dia 19 de junho de 2020, 19/6, que nós ainda estamos no mês 6, né? Sexta-feira, aula de artes. Olha só, o prof sempre costuma brincar com vocês, né? Hoje é sexta-feira, amanhã a gente descansa, não é verdade? Olha só. Estou encaminhando a atividade de artes de hoje, dia 19, tá bom? Então, hoje nós começamos aquela nova leva de atividades que eu já mandei. Se vocês puderem observar, eu estou mandando as atividades todas antecipadas. Por quê? Para não ocorrer um problema, né? Problema de não vir buscar, um problema de não conseguir, né? Então, por isso que eu mandei as atividades antecipadas. Mas isso não quer dizer que é para fazer também as atividades antecipadas, tá bom? Por favor, eu peço a ajuda de vocês, não façam atividades antecipadas. Olha só, hoje nós vamos falar de Alfredo Volpi. Hoje eu vou demorar um pouquinho mais da minha aula, porque olha, nossa atividade de hoje é essa daqui, ó. É o texto de Alfredo Volpi, certo? Vocês levaram a folhinha solta, muitos de vocês estão com o caderno de artes, então colhem no caderno de artes. Aqueles que não têm o caderno de artes, por favor, na próxima entrega de atividades, que é na semana que vem, peçam para a professora, na hora que vocês estiverem retirando atividades, o caderno de artes do seu filho. Por quê? Eu não consigo estar entregando tudo, porque eu também tenho outra turma de ensino fundamental à tarde, então eu sempre estou na minha mesa com a turma de ensino fundamental. Peça para a professora da sua sala, a professora regente da sua sala, o caderno de artes do seu filho, para que você possa estar colando as atividades dele, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar que eu explico, tá bom? Então, olha só, crianças. Hoje nós vamos começar a aprender sobre Alfredo Volpi. Quem foi esse cara? O que ele fez? E eu vou estar lendo o texto para vocês. Me acompanhem aí, tá bom? Olha só. Alfredo Volpi. Alfredo Foguebeck Volpi, 1896-1988. Ano de nascimento e ano de morte. Foi um pintor ítalo-brasileiro, considerado um dos mais destacados pintores da segunda geração da arte moderna brasileira, tá bom? Suas pinturas são caracterizadas por casarios e bandeirinhas coloridas. Vou dar uma aspa aqui e vou parar aqui. Ítalo-brasileiro, por quê? Porque ele é italiano e brasileiro, tá bom? Italiano e brasileiro. Olha só, ele é da geração da arte moderna brasileira. Tá bom? Olha só. Ele se caracteriza pelo quê? As suas pinturas, elas mostram as casas, as construções antigas e as bandeirinhas. Ele é o pintor das bandeirinhas, tá bom? Alfredo Volpi nasceu em Lucca, na Itália, no dia 14 de abril de 1896. E em 1897, sua família emigrou para o Brasil e fixou residência na região do Ipiranga, em São Paulo, onde estabeleceu um pequeno comércio. Então, por que ítalo-brasileiro? Porque ele nasceu na Itália, mas ele emigrou para o Brasil. Ele veio embora da Itália para o Brasil e em São Paulo, lá em Ipiranga, ele residiu com a sua família, tá bom? Vamos continuar ali, ó. Características da pintura de Alfredo Volpi. Olha só. Ao longo de sua carreira, Alfredo Volpi passou por várias fases. Recebeu influência de pintores clássicos e impressionistas. Criou sua própria linguagem, evoluindo das representações de cenas da natureza para representações dominadas pelas cores e pelo seu estilo próprio, representando o abstrato e geométrico. Tá bom? Vou parar aqui. Vou explicar para vocês. Alfredo Volpi, quando ele começou a pintar, ele pintava paisagens, tá bom? Aqui, quando eu falei, ele evoluiu as suas representações de cenas da natureza e foi para outro tipo de arte, porque Alfredo Volpi, ele só pintava coisas da natureza. Depois que ele começou a pintar outras coisas, e o seu forte que ele começou a pintar eram as bandeirinhas e colocando figuras geométricas nas suas obras. Nas próximas atividades, vocês vão poder estar observando que ele trabalha muito as formas geométricas, tá bom? Vamos continuar. Os seus mais importantes registros desse estilo são os seus casarios e bandeirinhas coloridas, sua marca registrada, sendo chamado de mestre das bandeirinhas. O pintor não fazia uso de tintas industriais, produzia suas próprias tintas, onde diluía verniz,
clara de ovo e pigmentos naturais, como terra, ferro e óxidos. Olha só que interessante esse pintor. Ele não usava as tintas, né, que existiam na época. Ele fazia suas próprias tintas e ele usava elementos da natureza como a terra. O ferro, ele como se fala, ele pegava, lixava o ferro e misturava naquele verniz e fazia os tons que ele queria. A terra e os outros elementos também. Isso é muito interessante, né? Porque ele produzia suas próprias tintas, não é verdade? Então, olha só. Vida pessoal de Alfredo Volpi. Em 1942, casou-se com Benedita da Conceição, que se chamava Judite, que era o apelido carinhoso dele para a esposa. Morte de Alfredo Volpi. O pintor faleceu em São Paulo no dia 28 de maio de 1988. Então, por isso que eu faço esse parênteses. Ele nasceu em 1896 e morreu em 1988. Olha só, 1896. 1800. E ele morreu em 1988, tá bom? Olha só. Qual será a nossa atividade? Eu dei o texto informativo, eu enviei esse texto informativo que eu acabei de ler e explicar para vocês. Colhem no caderno, tá bom? Prof, eu terminei de ler o texto. Número 1, texto informativo, ler e colar no caderno. Número 2, o que vocês vão fazer? Meus amores, vocês receberam uma folha sulfite em forma de casa, certo? E um envelope onde contém 3 janelinhas cortadas já, 2 portinhas, um pedaço de barbante e 5 bandeirinhas, certo? Foi isso que vocês receberam. Aqui, tudo coladinho, grampeado. Olha só. Vocês vão pegar... Deixa eu só levantar aqui, gente, porque é muito papel demais para a professora. Ó. Ixi, aqui são erros de cena, não tem problema nenhum, porque aqui é ao vivo. Tô brincando, tá bom? Olha só. Vocês receberam essa folha sulfite em branco, tá bom? Olha só como que vocês vão fazer. As partes que vocês receberam cortadas, vocês vão colar na casa as janelas, vão colar o barbante, por cima do barbante vão colar as janelinhas, tá bom? Vão colar as portinhas e ela vai ficar com essa estética aqui, tá bom? Vocês vão pintar essa parte aqui, que é o telhado da casa, ó. Essa parte aqui que é o telhado da casa de marrom. E essa parte que eu dobrei aqui, que se vocês puderem observar, ó, que ela vai ficar dobrada, vão pintar de verde para representar a grama, tá bom? Então, aquela folha, aquelas pecinhas que vocês receberam vão virar isso aqui, tá bom? Essa é a nossa atividade de hoje. Montar o casario de Alfredo Volpi, tá bom? Representando porque ele era o mestre das maneirinhas. E ele, na arte dele, predominava muitas cores, formas geométricas, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me chamem, peçam explicação se tiver alguma dúvida, não tem problema. Estou aqui, as profs de sala não vão conseguir explicar para vocês certinho, tá bom? Então, entrem em contato comigo, sou professora de artes, professora Valéria, meu número está no grupo e eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Me desculpem porque a aula hoje foi um pouquinho extensa, mas eu tinha que explicar o texto e explicar a atividade, tá bom? Como hoje é sexta-feira, um grande beijo para vocês, meus amores, a prof tá com muita saudade. Faz assim, ó, recebe o abraço da prof muito grande e semana que vem eu estarei de volta explicando as próximas atividades, tá bom? Não se esqueçam, semana que vem tem retirada de atividade. Beijo, tchau, tchau, bom final de semana.